Oi gente, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Augusto Júnior, eu sou cabeleireiro, moro na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e eu falo pro X mesmo, aí tenta se acostumar. Valeu. Hoje eu quero trazer para vocês, profissionais da área, cabeleireiros também, e vocês também clientes, um assunto que é bastante relevante, é a franja. Quando se decide fazer uma franja, ela não tem a durabilidade de um corte comum. Normalmente as mulheres vêm a cada 2, 3 meses no salão para parar a pontinha, e a franja ela não consegue aguentar, sobretudo para quem corta a franja curta. 2 meses a franja já está no olho, já está incomodando, então eu vim falar sobre esse tema importante. Franja, gente. Franja, a gente costuma ver aqui no salão o pessoal brincando de que franja é uma plástica que não precisa de corte, porque a franja ela tem essa capacidade de colocar autoridade para você, colocar poder para você, ou te trazer inocência para o visual também. A franja ela pode enquadrar o rosto, ela pode arredondar o rosto, ela pode dar um ar mais meigo, mais sensual, mais jovialidade. A franja tem esse poder. E a franja é uma parte do cabelo que, se você quiser fazer uma mudança brusca, uma mudança que não perceba, você pode fazer somente uma franja sem mexer no comprimento e você tem essa mudança, porque é a primeira coisa que veio. Então, por isso eu quero fazer hoje o assunto de franja, gente. Para quem tem dificuldade de cortar franja, seja cabeleireiro ou cliente ou pessoa, eu quero dizer que cortar cabelo não é difícil. Gente, cortar cabelo é muito fácil. Difícil é você cortar cabelo sem técnica. Difícil é você querer acompanhar, você querer imitar o que as pessoas fazem por aí. Eu já fui em alguns cursos e aprendi bastante. A gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e a gente faz um mix da gente. E o que eu gosto de fazer sempre nesses cursos é procurar entender o porquê eu corto o cabelo. Porque eu tenho um efeito boleado, porque eu tenho efeito repicado, porque eu tenho efeito desconectado. Então eu vou trazer para vocês hoje, tentar trazer, claro, esse pensamento. Eu vou te mostrar o porquê de como acontece os efeitos da franja, tá bom, gente? Então, cortar cabelo não é difícil, nem franja, é muito fácil. É difícil cortar cabelo sem técnica. Franja. Essa parte que a gente chama aqui da parte da testa, como eu falei, é uma parte que a gente chama a parte do empoderamento. A gente pode colocar poder ou a gente pode colocar inocência. Eu tenho para mim que um tupete, quanto mais alto, a gente pode ver isso na natureza, um passarinho, um gato, quando eles querem encantar a parceira, então eles querem repudiar um predador, eles ocupam um espaço, ocupam um volume. Então quando você coloca uma franja com um volume maior, seja um tupete masculino, seja um franjão feminino, você causa isso, esse empoderamento para a pessoa. Agora, quando você faz uma franja jogada para frente, você traz essa inocência. No meu caso, não traz inocência, traz babaquice mesmo, o cara de babaca, olha só. Então, a franja ela tem essa capacidade, tá vendo? Ela pode dar autoridade, ela pode dar empoderamento, quando ela pode também jovializar, tá bom? Então, a franja a gente considera como isso, essa parte do empoderamento, é uma parte muito importante. Eu costumo dizer e falar que a franja, ela independe do corte de cabelo, seja um corte um corte arredondado, um corte um corte repicado, ela independe. Eu trabalho como se a franja fosse um acessório ao corte. Ela pode existir ou não, como se fosse um brinco, um colar. Você pode colocar um colar no visual ou você pode não colocar. Então a franja ela não independe do corte. Para quem está iniciando nesse ramo de cabeleireiro, de cortar cabelo, podem ficar despreocupados que a franja não tem nada a ver. Não são métodos diferentes para cortar um Chanel com franja, um Chanel sem franja, é o mesmo método. A franja é um acessório, tá bom? Então, a franja. Como é que eu faço para cortar a franja aqui no salão? A franja, ela tem, a gente vê na rua muitas coisas na rua, na internet, revistas, novelas, a gente vê vários tipos de franja. Mas eu coloquei algumas aqui que são as franjas que eu considero as principais. E a gente tem outras que são variações dessas aqui, tá bom? Então eu tenho a franja reta, tenho a franja meia-lua,
tem a franja na diagonal e tem aquela franja que a cliente ela pode jogar no meio e ter aquele caimento em camada, tem um caimento mais detalhado. Eu coloquei uns tracinhos aqui, mas eu acredito que vocês não consigam ver. Mas é só para mostrar que tem uma textura diferente. Aquela franja que ela pode jogar tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu quero dizer que cortar todas essas franjas aqui, se você acha que é um bicho de 7 cabeças, fique tranquilo. Você vai ver, até o final desse vídeo você vai ficar tranquilo, você vai até poder cortar a franja dos outros, tá bom? Franja, então, vamos lá. Sempre quando você vai cortar a franja do cabelo, a franja de alguém, eu trabalho, considero a franja sendo a largura mais a altura. A soma dessas duas medidas aqui vai dar para mim uma franja. E como é que eu sei a largura ideal e a altura ideal de uma franja? A gente vê, por exemplo, a largura ideal de alguém é pelo final da sobrancelha. A gente vem pelo final da sobrancelha segurando o pente por cima, tá? Porque se segurar por baixo ele pode ficar torto assim, pode ficar na diagonal. Então quando você segura por cima ele fica retinho. Você marca no final da sobrancelha e o ponto que dá, a gente vai achar a largura ideal. Então aqui ó, no desenho é como se fosse isso, ó. Vem na ponta da sobrancelha, Gente, se tiver uma design de sobrancelha aí, por favor, me desculpa, tá? Porque aquela sobrancelha tá terrível. Mas vamos lá, tirei aqui, essa é a largura da minha franja. Essa eu digo a vocês que é a largura ideal. Eu vou falar mais pra frente que nem sempre essa largura vai ser obedecida, tá bom? Dependendo da franja, dependendo do jogado do cabelo, dependendo se a cliente vai rodar unha ou não, isso pode sofrer alterações, tá bom? Mas essa eu falo pra vocês que é a largura máxima, é a largura ideal, tá bom? Eu não posso passar daqui e nem posso ser menos. Essa é a largura padrão, mas como eu falei, isso pode mudar. Ela pode ser uma franja mais fina, ela pode ser uma franja mais larga, isso depende do que a cliente quer, tá bom? Então já sabemos como fazemos para achar a largura. E a altura? Como é que eu faço para achar a altura da minha franja? Se eu vou vir com a franja até aqui, até aqui, até aqui, como é que eu faço? Ó, eu costumo dizer que não existe uma medida exata. Eu costumo dizer que existe uma medida máxima. Então, ó, se eu pegar essa minha cliente Rafael, tá, gente? Se eu pegar a Rafael aqui, eu consigo ver na cabeça dela, ela tá retinha, consigo ver, consigo ver colocando um pente na cabeça, em cima da cabeça. Isso vai variar, porque tem cabeça mais agitada, cabeça mais bicuda, cabeça arredondada, isso vai variar, mas toda cabeça vai ter um ponto mais alto, tá? Então, ó, se eu colocar um pente aqui na cabeça da minha cliente, na cabeça da Rafa, eu vou descobrir o ponto ápice, tá, gente? É o ponto mais alto da cabeça. Se ela levantasse aqui no teto e fosse encostar, a primeira parte que encosta da cabeça dela é esse ponto aqui, é o ponto ápice. Então, esse ponto ápice aqui vai definir para mim o ponto mais alto da franja. Por que isso vai definir? Porque eu não posso ultrapassar. Não sei se é assim com todo mundo, mas quando eu vou na rua, quando eu vou em terminal rodoviário, eu vou ao aeroporto, algum lugar, o que me vem nos olhos são cabeças, que são cabelos. Então eu vejo e costumo ver muita coisa errada, costumo ver muita coisa linda e é comum, tá, gente? Seja dentista olha para a boca, arquiteto fica olhando para as casas, para as construções, empresário fica olhando para o ambiente organizacional. Então é coisa de cabeleireiro. Você que é cabeleireiro e está assistindo, você sabe que é assim. O ponto mais alto da cabeça. Vamos lá, falei sobre o ponto mais alto e por que existe esse ponto mais alto? Eu, como cabeleireiro, ando na rua e percebo franjas cortadas erradas, cortadas mal feitas. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi uma franja que está caída para frente, seja ela reta, arredondada, meia-lua, ela está caída para frente, mas existe um fio mais curto aqui, ó, marcado aqui. Por que, gente, tem esse fio mais curto? Por que fica esse fio mais curto? Geralmente fica esse fio mais curto, ou melhor, geralmente não sempre fica esse fio mais curto, porque a tendência desse fio aqui, gente, ó, do ponto mais alto para lá da cabeça, desse fio aqui, por exemplo, não é cair para frente. Se eu pegar esse cabelo achando que ele vai cair para frente como franja, ele não vai. A tendência natural desse cabelo aqui, ó, é cair para trás, porque a partir do ponto mais alto da cabeça, a tendência é cair para trás. Então por isso que a gente não deve, por isso que a gente deve obedecer
é o ponto mais alto da cabeça. Então vamos lá, achei o meu ponto mais alto, isso vai variar, mas vocês saibam que vai sempre existir a largura e a altura. Então vamos aqui hipoteticamente, gente, vamos definir um ponto aqui, tá bom? Para ficar comum aí com todas. A partir disso, sabendo dividir bem a largura e a altura, né, o que a gente já sabe, eu trabalho agora com as divisões. Essas divisões aqui, ó, vocês vão perceber comigo que todas essas divisões, ó, a quadrada, a arredondada e a triangular, elas vão ter tanto a largura quanto a altura. Largura. Vocês conseguem entender, gente? Ó, então, se eu redesenhar aqui essas divisões, ó, todas elas, gente, vão ter em comum o ponto da largura, os pontos da largura com a altura. Então, seja a triangular, a arredondada e a quadrada, todas elas terão esses pontos. Como é que eu faço agora para escolher? Qual que eu escolho? A quadrada, a arredondada ou a triangular? Bom, gente, ó, como vocês podem ver aqui, pela lógica, a gente percebe que a divisão quadrada é uma divisão que abrange mais cabelo. Ela pega mais cabelo, ó. A divisão arredondada, deixa eu fazer com cor diferente, é uma divisão que eu recomendo, que eu costumo falar que é uma divisão tradicional. Já a triangular é uma divisão que pega menos cabelo, ou seja, se eu pego mais cabelo, eu vou ter um efeito mais denso. Se eu pego menos cabelo, menos denso, mais denso. E a arredondada é uma divisão que está no meio da quadrada e da triangular. Então é uma divisão que eu chamo aqui tradicional. Bom, alguns me chamam de Júnior também e alguns chamam Júnior. Como é que se faz para você escolher a quadrada, a arredondada ou a triangular? Gente, é simples. Por exemplo, chega uma pessoa que tem muito pouquinho cabelo e ela gosta daquele efeito volumoso, ela gosta daquela franja bocadinha, ela gosta daquele efeito denso da franja. Então, se ela chega no meu salão e quer cortar uma franja, e ela tem um cabelo fino e oleoso, claro que eu não vou pegar pouco cabelo, porque mais rapidamente o cabelo dela vai ficar oleoso e ela não vai usufruir daquele efeito que ela quer. Então, se uma cliente, por exemplo, chega com cabelo fininho e oleoso, eu vou procurar fazer uma franja mais cheia, que tenha mais cabelo. Ela vai ter uma franja mais duradoura, se for muito oleoso, vai ser um efeito mais duradouro e vai ter um efeito que ela gosta. Por exemplo, também o contrário inverso, a pessoa tem muito cabelo, ela nunca teve franja, ela tem medo de fazer franja, ela quer fazer a franja pela primeira vez. O que eu faço? Eu faço uma divisão triangular, porque eu pego menos cabelo e é menos cabelo para ela se acostumar, tá bom? Então, essa é o meu critério assim que eu decido, mas dificilmente eu divido aqui no meu salão, dificilmente eu divido uma franja quadrada e triangular, geralmente arredondada, tá bom? Mas isso é regional, isso depende da região onde você mora, como é que é a densidade de cabelo. Aqui no Rio a gente tem bastante cabelo, então geralmente é tradicional mesmo, tá bom? Vamos lá, então achamos a largura, definimos aqui o critério, o segundo critério, o que a cliente quer, o que você pretende dar para a sua cliente, oferecer para a sua cliente, você vai definir, então você vai achar essas divisões aqui ideais. Eu vou apagar aqui e agora eu vou falar passo a passo para você fazer uma franja reta, uma franja meia-lua, uma franja na diagonal e uma franja que a gente chama de bilateral. Você consegue jogar uma franja dos dois lados. Então, apagando aqui, só para a gente entender, gente. Gente, cortar cabelo é muito fácil mesmo. Deixa eu apagar o olho, gente. Vou apagar o olho também, para não confundir na projeção. Eu vou simular uma projeção aqui, tá bom, gente?
lá que a gente considerou altura, a gente fez a divisão. E agora, vamos lá, gente, como é que faz para cortar uma franja reta? A gente sabe que, não sei se você sabe, eu sei, mas um corte de cabelo, o que é um corte de cabelo? Um corte de cabelo é a junção de três coisas: é a posição do cliente, a projeção da mecha e o ângulo da tesoura. Então é um conjunto de três variáveis, e se eu mudar uma variável só, eu mudo totalmente o corte, tá? Um exemplo claro aqui, gente, para vocês entenderem, ó, se eu pegar o cabelo da Rafa, pentear para baixo, ela tá olhando reto, 90 graus para frente, pentear o cabelo para baixo e cortar reto, eu vou ter um efeito reto. Agora, se a Rafael abaixar a cabeça para mexer no celular, para pegar alguma coisa, ou então ficou cansada de ficar olhando, ficar reto com a cabeça, pentear o cabelo para baixo e cortar reto, se eu cortar reto aqui, gente, ele não vai ficar um efeito reto. Ó. Levanta a Rafa, por favor. Se a Rafa levantar, vocês vão perceber aqui, ó, que esse fio de cima, não sei se vocês conseguem ver daí, mas esse fio de cima, ele tá levemente mais curto que o fio de baixo, ou seja, eu vou ter um efeito de camadinha na ponta. Então, grava isso aí. Corte de cabelo é a junção de três variáveis: a projeção da mecha, o ângulo da tesoura e a posição do cliente. Então, se eu mudar alguma dessas três variáveis, eu mudo totalmente o efeito do corte, tá bom, gente? Então vamos lá. Para franja reta, por que eu falei isso? Falei isso porque para cortar uma franja reta é simples. É só eu projetar para baixo e cortar retinho. Não tem mistério, né? Eu acho que todo mundo intuitivamente sabe disso. Então, pego a divisão certinha. Ó, pego a divisão. Se eu quiser cortar uma franja retinha, eu vou cortar, pentear para baixo e cortar reto. Aqui, tá bom, gente? Ó, penteando para cá, para baixo e corto. Agora, lembre-se que sempre quando você vai cortar um cabelo, eu gosto primeiro de ver o meu cliente com cabelo natural, cabelo seco, como é que a cliente usa o cabelo naturalmente, o volume, intensidade, se é grosso ou não é. E depois eu gosto de lavar. Eu lavo por dois motivos, gente. Primeiro, asepsia, limpeza, o cabelo ficar cheirosinho, tirar aquele efeito gorduroso de oleosidade natural, ou se tiver algum silicone, algum óleo. E o segundo ponto, que é muito importante, que é para dar precisão ao corte. Então, o cabelo molhado, quando o cabelo está molhado, você pode perceber isso no cabelo ondulado, por exemplo. Quando ele está molhado, ele parece um cabelo liso. Ele fica liso por causa do peso da água. A água fica no cabelo, cria um peso nele e os fios ficam todos alinhados, lineares, retinhos. Então, o cabelo molhado, ele dá precisão no corte. Então, lembrando disso, que sempre quando você vai cortar um cabelo, você vai estar com o cabelo molhado, porque você quer precisão no corte. Você tem que lembrar que o cabelo molhado ele tem um tamanho, e quando ele seca, ele recua um pouquinho. Então, tendo em mente que você quer uma franja, por exemplo, na altura da sobrancelha, coloca um dedinho para baixo. Meu pai, que é professor de cabeleireiro, ele sempre dizia: erre a menos, mas não erre a mais, porque se você cortar demais, já era. Se você cortar de menos, é só você cortar mais um pouquinho, tá bom? Eu gosto de fazer assim: a cliente vem com uma franja, eu quero na altura da sobrancelha, eu coloco um pouquinho abaixo da sobrancelha e às vezes eu nem recorto, o cliente não é esse tamanho mesmo, eu adorei, porque de fato era aquele tamanho que ela queria, tá bom, gente? Porque a franja, ela fica na frente, então se tu fizer uma medida que a cliente não pediu, já era, acabou o seu trabalho. Tu pode fazer um cabelo lindo, mas se fizer uma franja mais curta, já era. Então lembre-se que o cabelo ele tem um ato de recolhimento, então se você quiser cortar a altura da sobrancelha, coloque um dedinho abaixo, tá bom? Isso para cabelo liso. Quanto mais ondulado, cacheado o cabelo, mais ato de recolhimento ele tem, tá bom, gente? Então, para cortar a franja reta, é só pentear para baixo e cortar na altura que você quer. Coloca esse dedinho a mais, como eu acabei de falar, tá bom? Esse é o efeito da franja reta. Agora, como é que eu faço para ter uma franja meia-lua? Esse efeito bonitinho. No início, quando eu estava aprendendo, tinha muita dificuldade, porque eu falei, caramba, né? E se eu de repente fazer uma franja meia-lua e a franja do lado direito ficar um pouco mais pro alto, do lado esquerdo ficar um pouco mais para baixo, ou vice-versa? Eu ficava nessa dificuldade, porque de fato é difícil, né? Você faz uma pressão muito forte para você fazer assim de uma vez só. E existe um jeito, gente, uma técnica muito fácil para você fazer esse efeito meia-lua. Então anota aí, cabeleireiro e cliente, você quer cortar o cabelo em casa. Ó, se eu pegar, como eu falei para vocês, gente, corte e cabelo são a combinação, a junção de três variáveis, aquelas três variáveis:
posição da cliente, projeção da mecha e ângulo da tesoura. Ó, vou pegar esse cabelo para cá, a cliente está na mesma posição, vou pentear o cabelo para baixo. Se eu cortar ela reta aqui, ela fica reta. Agora, se eu juntar todo esse fio, gente, olha isso. Se eu juntar todo esse fio aqui e cortar ele reto, ó, cortei ele reto. Naturalmente, quando ele volta, olha o que acontece, gente. Esse ponto aqui, ó, da minha mão direita, ele tá um pouquinho maior, tá vendo? Então ele vai ter um efeito boleado para lá e vai ter um efeito boleado para cá, bem simétrico, tá? Então o segredo para cortar a franja meia-lua é projetar para o centro do rosto. Agora, quanto mais meia-lua eu quiser, quanto mais fechadinha a meia-lua, mais para o centro, para o alto eu vou projetar, tá bom? Vai ter uma medida que eu vou projetar tanto para o alto quanto aqui, que ela vai ficar quase que um V aqui, de tão bolhado que ela vai ficar, tá bom, gente? Então, vocês estão vendo? Cortar cabelo é muito fácil. Cortar a franja reta é assim, cortar a meia-lua é só projetar para o centro, tá, gente? Tem que ser para o centro, porque se você não projetar para o centro certinho, o meia-lua vai ficar errado, tá? Então vem para o centro do nariz aqui, ó, no meio da sobrancelha e corta a medida que você desejar, tá? Então, cortar a franja reta é mole, cortar a meia-lua também é molíssimo, você viu? Vocês podem fazer isso em casa. E agora a franja diagonal. A franja diagonal, ela tem as suas ponderações que devem ser feitas. A franja diagonal, eu costumo falar de franja egoísta, então franja unilateral, que é aquela franja que eu tenho um efeito só para um lado. Geralmente, ou melhor, todos esses clientes que optam por uma franja lateral, ela tem o costume de usar pelo menos 90% do tempo jogada só para um lado, tá? Você tem um efeito na diagonal valorizando aqueles efeitos de camadinha. Como é que eu faço? Cortar essa franja, gente, é extremamente fácil. Ó, pego a divisão desejada, seja quadrada, arredondada, triangular. E o segredo de uma franja na diagonal é sempre projetar para o sentido contrário que você quer. Ou se a Rafa me chega aqui, poxa, Júnior, eu quero meu cabelo jogado para o lado esquerdo. É só eu projetar para o lado direito, lado oposto, e cortar ele reto. Repare aqui, ó, que quando eu corto o cabelo reto e o cabelo for cair, né, no sentido, no movimento natural dele, ele cair para cá, o que vai acontecer? Eu vou ter um efeito na diagonal. Então, o que vai definir a inclinação da minha franja vai ser o que o cliente quer, né? Tem cliente que fala, eu quero um franjão partido do nariz, da boca, do queixo, quero uma franja, sei lá, de qualquer medida. O que vai definir o tamanho da franja vai ser a cliente, vai ser você conversando com a cliente. Lembre-se sempre, gente, que quanto menor a franja, mais atenção a gente deve dar a ela. Em casa, na manutenção ou no salão de beleza. Porque a franja mais curta é necessário você ter um acabamento, um boleamento na ponta para ter um efeito mais bonito. Tá? Já uma franja maior, naturalmente ela já tem um caimento mais natural. E por isso então que falem sempre para cliente, ó, quanto mais franja, mais atenção. Se você não tem costume de usar um secadorzinho, talvez seja necessário você passar um secador, uma escovinha, tá? Então, essa é o que eu falo sempre dos clientes. Quanto menor a franja, mais atenção eu devo dar a ela. Mais comprometimento você deve ter, tá? Porque lembre-se, gente, que o corte perfeito não é aquele cabelo maravilhoso ou exatamente como a cliente pediu. O corte perfeito vai ser se esse maravilhoso e exatamente como ela pediu vai ser na casa dela. Então, se você faz um corte lindo, extraordinário, mas se necessário passar um spray, um mousse, um secador, um leave-in ou qualquer outra coisa, mas a cliente não tem costume, não tem hábito, não tem tempo para fazer isso, já era. Isso não é um corte perfeito. Então, um corte perfeito é o corte que se adequa à necessidade, tá, gente? Isso faz parte do visagismo. O visagismo não só trabalha com forma de rosto, nada disso não. Trabalha com a personalidade, com o estilo de vida, o tempo que ela gasta com o cabelo, tá bom? Isso é um conceito de visagismo. Na diagonal é esse movimento. Qual é a vantagem da franja diagonal? Vantagem e desvantagem. A vantagem da franja diagonal é que você tem um efeito mais na diagonal, mais íngreme, então você acaba valorizando esse efeito de camadinha, fica uma franja mais bonita. Já a desvantagem é que se a cliente quiser jogar para o lado oposto, ela vai ter um efeito mais pesado, porque ela vai estar
cortada na diagonal, então se você joga ela para cá, ela vai ficar com a franja pesada aqui, ó, marcada, tá? Então essa é a desvantagem da franja diagonal, que ela joga só para um lado, mas a vantagem é que ela tem efeito mais limpinho. Eu costumo usar como critério de decisão com minha cliente, é perguntar para ela, ó, quanto tempo do seu dia você costuma jogar a sua franja para o lado? Você joga a sua franja só para esse lado, mais para esse lado, como é que você joga? E a cliente fala, sei lá, quase sempre uso para o lado esquerdo. Então, talvez aí convenha você fazer uma franja na diagonal, porque você valoriza esse movimento e ela quase sempre joga para um lado só. Mas se é uma cliente que, não, depende do dia, eu jogo para a esquerda, depois jogo para a direita, meu cabelo ele fica bonito, aí quando ele perde volume daqui da frente eu jogo para o outro lado. Então, nessa cliente, por exemplo, talvez já não seja interessante, tá bom? Você fazer uma franja diagonal, já seja interessante fazer uma franja bilateral, que eu vou falar agora. Então, essa franja diagonal e essa franja aqui é a franja bilateral. Que é aquela franja, gente, que você pode jogar pro meio, deixar cair, e aquela franja também que se usa muito como se fosse continuidade de todo o cabelo, né? Então, a franja diagonal, como é que eu faço para fazer a franja bilateral? A franja que dá para jogar por dois lados? É fácil. Essa aí, ó, a Rafa tá aqui. Se eu pegar o cabelo, o primeiro passo vai ser definir o comprimento da franja que eu quero. Então a cliente, a Rafa, vai me falar, ela me falou que ela quer cortar na altura do queixo. Então eu venho aqui, eu quero no queixo, eu vou descer um dedinho, porque eu sei do lado de recolhimento e eu sei que eu posso cortar mais caso eu queira. Então eu venho aqui, ó, cortei aqui, e quando a gente corta e a gente projeta para cima, naturalmente não vai aparecer aquela marca certinha de corte, porque o cabelo foi cortado para baixo reto, mas quando levanta ele já não está mais retinho. E você vai fazer o seguinte, você vai fazer como se fosse um arco. Você vai cortar cerca de um dedinho de ponta que aparecer para cima, cerca de um dedinho de ponta para o lado direito e um dedinho de ponta para o lado esquerdo. Quando você faz isso, gente, essa projeção, por exemplo, para o lado esquerdo e corta esse um dedo de ponta, naturalmente, olha o que acontece quando joga para o lado de cá. Você vai ter um efeito mais curto aqui e aumentando gradativamente. E esse efeito que você vai dar quando você projeta vai ser um efeito de camada também. Então você vai ter uma textura que vai permitir que a franja jogue e fique aqueles efeitos de camadinha. Então é uma franja super prática, tá, gente? Quanto mais você cortar, mais repicado ela fica e também mais curta ela vai ficando, tá, gente? Então essa é o segredo. Então, ó, viu, gente? Cortar cabelo é muito fácil. Difícil é você cortar cabelo sem técnica, tá bom? Então, ó, se você ficou com alguma dúvida aí, escreve, me manda um alô, tá? O meu Instagram é esse aqui, ó, gente, ó, Carlos Augusto JRR, tá bom? Obrigado aí, gente. Tem uma observação pra fazer. Eu falei aqui, gente, de que a largura e a altura ela pode ser mudada, não é verdade? E como é que eu sei como pode ser mudado? Por exemplo, quando a minha cliente ela quer um franjão jogado por um lado, mas ela tem uma divisão pré-definida. Ela desde criança, desde sempre, ela vem de um ponto exato e divide o cabelo. Então, supostamente, a Rafa, ela venha e fala, Júnior, eu sei que divido meu cabelo daqui. Não tem jeito, não é possível acostumar, é daqui sempre que acontece. Então, quando se tem, gente, esse caso, já que a gente tem uma pré-divisão definida, a gente cancela esse de sobrancelha a sobrancelha. A gente vem seja daqui, daqui ou daqui, porque é a divisão natural dela, tá, gente? Tem gente que tem essa pré-divisão natural por costume de penteado, e tem gente que o cabelo naturalmente, quando você joga pro lado, naturalmente esse cabelo tem a tendência maior de cair para baixo, pro lado direito, e esse de cair pro lado esquerdo. Então, quando se tem isso, quando você percebe isso, por isso que é importante, tá? Você vê o cabelo seco antes, você consegue ver essa pré-definição do cabelo, você consegue definir isso. Então, o que acontece? Tem problema se eu cortar de orelha, de ponta de sobrancelha a ponta de sobrancelha? Teoricamente não, mas se você oferecer essa informação para o cliente, você vai vender o algo, porque muita gente nem para pensar nisso. Mas, por exemplo, se a minha cliente, se a Rafa, ela quer uma franja para o lado e ela joga só para um lado, o que acontece? Quando ela corta esse cabelo e você acredita, vem de ponta de sobrancelha, você acredita que ele vai ficar pro lado, naturalmente esse cabelo não vai ficar. Então vai ficar, eu chamo de vírgula, um cabelo curto
perdido, diferenciado daqui. E aí quando você fala isso, pô Rafa, olha só, o que você acha de fazer a franja a partir daqui? Porque você sempre usa o seu cabelo dividido e se o cabelo cair pro lado que você não vai jogar, vai ficar uma vírgula. Gente, tem gente que gosta, tem gente que prefere até ter esse cabelo mais curtinho aqui pra dar pra testa, pra ter efeito mais jovial, mas tem gente que não gosta. Aí é mesmo, não gosta de ser feito essa franja perdida aqui não. Então esse é uma razão para você desconsiderar, tá vendo gente, a largura da franja. Então você desconsidera a largura quando você tem essa pré-divisão, seja por costume do cliente ou seja por a disposição natural do cabelo, tá? E a altura, ela é fácil também. A altura você define, isso o cliente vai falar. O cliente fala, eu quero pouca franja, não quero tanta franja. Ah não, o Júnior tem bastante franja. Então você vai conversar com o seu cliente e você vai definir, tá? Mas lembrando que você tem a altura máxima. Do ponto A para trás você não pode pegar, do ponto A para baixo você pode brincar à vontade, tá bom gente? E tá aqui, como eu falei para vocês, isso são as franjas principais, mas tem a franja agora que tá bombando muito, que é a franja Bardot, que é a franja meia-lua, só que é uma meia-lua que tem um biquinho mais acentuado na lateral. Isso é a franja Bardot, é uma franja, por exemplo, a franja Bardot é uma boa franja, assim como a meia-lua, para quem tem um rosto arredondado e não quer arredondar mais o rosto, tá? Então, a franja Bardot, por ter essa parte aqui, ó, você deixa o rosto um pouco mais oval, tá bom, gente? E isso é o corte principal. A partir disso aí, de uma franja, você pode texturizá-la, você pode desfiá-la, você pode desconectá-la, seja com uma tesoura dentada, seja com uma navalha, tá bom? Isso só é a base de uma franja. Então, espero ter ajudado muito vocês aí, tá bom, gente? Agora acabou mesmo.